pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí se cuidando e cuidando de si também, cuidando daqueles que vocês amam, né, da sociedade em geral, e sempre atentos também às recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que vem nos pautando, aí, nos orientando em relação a esse período difícil que nós todos estamos enfrentando. Bom, meu nome é Eduardo Miranda, sou professor de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da globalização econômica, né? Há um trecho específico nesse sentido lá do capítulo que vocês têm no livro de vocês. Eu separei algumas telas aqui, algumas informações para a gente atravessar juntos aí essa parte do livro, dessa parte do conteúdo, para a gente pensar um pouquinho aqui alguns aspectos juntos. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei lá. Bom, primeiro pensar, e o capítulo de certa forma inicia assim, né, que a grande novidade da modernidade, né, dessa parte mais globalizada, mais, portanto, recente, já pensando aí os nossos tempos, né, nas aulas anteriores a gente viu que a globalização pode ser entendida até como um processo bastante longo, histórico, mas já aqui formatando para o que nós entendemos mais modernamente, em cenários mais atuais, né, a globalização, o texto ali começa com uma provocação, né, dizendo assim, bom, o lucro sempre foi o objeto de disputa, de perseguição do capitalista por excelência, digamos, por natureza. Então, todo aquele que investe o seu capital, seu recurso, seu dinheiro, investe na possibilidade de ter um retorno, né, nesse sentido. Então, de certa forma, pensando em períodos históricos, o que muda? Né? Essa pergunta que abre ali o texto do livro de vocês. O que muda se o lucro sempre esteve aí? O que tem de diferente, portanto, nessa globalização mais moderna, mais recente, já que a lógica do capitalista e os recursos pelos quais ele é disponibilizado ou disponibiliza são mais ou menos os mesmos. Né? A gente está falando aí em dinheiro, em tecnologia, em investimento, etc. A grande novidade, ou pelo menos um dos aspectos que o livro vai defender, é o que a gente põe nessa tela aqui, né? A circulação de fluxos financeiros. Mais até do que apenas a circulação, porque isso também historicamente sempre existiu, agora, e aí é muito da nossa, digamos, experiência recente, é a velocidade dessa circulação. E a velocidade tem basicamente duas grandes explicações. A primeira tem a ver com os avanços da tecnologia, portanto hoje num mundo globalizado como o nosso, em que em segundos ou até simultaneamente nós estamos todos conectados, né? Pensar que nesse momento a gente está fazendo uma aula, né? Remota, através da internet, e eu me comunico com vocês para o Brasil todo. Então, isso era impensável, digamos, pelo menos do ponto de vista da educação até pouco tempo atrás, né? Até menos de 100 anos atrás isso era impossível. Então, num curto pedaço de tempo, a gente está falando aí de meio século, essas transformações tecnológicas possibilitaram uma revolução, digamos, na velocidade também da circulação dos fluxos financeiros, dos capitais, dos investimentos. Essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão não tem tanto a ver, digamos, com a tecnologia, mas ela é complementar e tem a ver com os modelos econômicos políticos, né, do sistema atual mais moderno. Aquela visão, digamos assim, que vem da Segunda Guerra para cá, em que a gente viu nas aulas anteriores, permitiu, digamos, uma maior interação e, ao mesmo tempo, uma maior também integração, né? Uma interação e uma integração, né? E uma interdependência também da economia como um todo. Então, acontecimentos muito locais específicos de uma economia num país X, antigamente não causavam sequelas ou consequências tão rápidas e tão, digamos assim, densas em outras partes do mundo. Hoje a gente está quase que todo mundo muito conectado, então até pequenos movimentos econômicos que fujam um pouco da normalidade em locais muito remotos ou pelo menos muito distantes, por exemplo, do Brasil, acabam influenciando o Brasil porque está todo mundo nessa mesma rede e se você acaba, digamos assim, tendo alguma sequela no próximo elo dessa corrente, é quase que sintomático e sequencial que em algum momento você vai também sentir esses impactos.
talvez não de forma muito drástica, mas muitas vezes de forma muito drástica, a depender aí do abalo econômico que a gente está falando. Então, essa parte do texto, penso eu, vai mostrar essa característica, né, para a gente sair um pouquinho da discussão mais histórica e recortar a análise para uma coisa mais atual. E aí a gente vai destacar, então, a velocidade e a facilidade do fluxo de circulação de dinheiro, que é muito inédita, é de agora, é da nossa vivência, digamos assim, né, pelo menos do segundo, da Segunda Guerra para cá, e concomitante com essa velocidade, que tem muito a ver, e a facilidade, que tem muito a ver com os avanços tecnológicos, a gente tem também uma desregulamentação, que é destacada no texto, que é o quê? Que é a ideia de você permitir mais livremente, né, o mercado se autoposicionar, se auto-impor. Então as regras, o que é desregulamentar? É tornar as regras mais padronizadas e menores, né, menos obstacularizadas ou obstacularizantes de países e de comércios, na criação, como a gente viu nas aulas anteriores, até de organizações supranacionais, né, que são para além dos países, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A gente vê o peso hoje, por exemplo, da OMS, né, na pandemia, ou seja, uma Organização Mundial da Saúde, acima até das regras internas de cada país, de cima, trazendo orientações e até financiamentos e até políticas para que os demais países, em padrões, né, em uniformidade, atuem, por exemplo, em relação à pandemia. A gente pode pensar que no setor econômico, com a OMS, a Organização Mundial do Comércio, que é uma entidade bastante voltada para a parte econômica, a gente tem as mesmas tratativas, as mesmas lógicas envolvidas, ok? Então vamos lá. A gente vai pensar aqui num movimento muito peculiar e muito explicativo, digamos, da atual conjuntura, que é a ideia da internacionalização do capital financeiro. Então, para além dessas duas características que eu disse, que tem a ver com os avanços tecnológicos e também com as desregulamentações, a gente tem uma quase que evidência de que hoje é muito mais fácil, por muitas vezes é assim que as grandes empresas ou os grandes mercados, os grandes capitalistas operam, que é a ideia de você especular. Então você não ganha, como classicamente ou historicamente você ganhava o seu lucro, através do investimento lá nos empregados, na sua fábrica, em melhorias do maquinário, em uma compra de uma melhoria de uma tecnologia, um software que desenvolve melhor a sua produção, e aí você melhorando a sua produção no sentido do custo do benefício, você vende mais ou vende num custo menor, obtendo, portanto, mais lucro. Isso tudo estava numa lógica de produção de bens tangíveis, digamos assim, né, de produtos mesmo que a gente pode pegar, uma camisa, um móvel, um automóvel, assim por diante. Hoje a gente tem a especulação, ou seja, a ideia do lucro pela lógica do próprio dinheiro, sem produzir necessariamente nada. Então, devido a esses avanços que a gente destacou no começo da aula, né, principalmente tecnológicos e das desregulamentações, há muito disso no mercado hoje, né, mundial. Há uma especularização financeira gigantesca, na ideia de que as pessoas podem comprar ações de empresas na bolsa de valores ou até títulos de dívidas ou títulos do governo. Então você investe o seu capital, o seu dinheiro numa parte. O que é uma ação de uma empresa? É uma partezinha que você vira, entre aspas, sócio, ou você tem uma participação numa empresa X. E aí você fica, digamos, a partir desse investimento, tanto em ações na bolsa de valores, nas empresas, quanto também nos títulos ou nas vastas possibilidades que você tem de atuar no mercado da bolsa de valores, você fica negociando o seu próprio dinheiro, tentando lucrar, digamos, pensando a variação dos preços, pensando na lei de oferta e procura, já que tudo está muito integrado, todo mundo tem muito acesso a essas informações, e aí você não necessariamente produz ou aplica o seu dinheiro em algo como historicamente a gente viu, um produto, uma produção material, a ampliação de uma fábrica, a contratação de mais funcionários para produzir mais. Você acaba usando, né, esses recursos tecnológicos e a velocidade desses fluxos
para fazer do próprio dinheiro mais dinheiro. Né? Muitas vezes é mais fácil e mais rentável, portanto você obtém mais lucro, trabalhar o próprio dinheiro, né? E ao invés daquela ideia clássica de você produzir bens, e na produção de bens, portanto, contratar funcionários e empregar mais pessoas e assim por diante. Bom, nesse sentido, há 3 grandes características que são destacadas no capítulo. A primeira delas são o peso político e o peso econômico das corporações transnacionais. Então, hoje a gente consegue verificar isso em quase todas as áreas que a gente atua na vida prática, né? Então, no ramo dos alimentos, dos fármacos, da roupa, da própria tecnologia, a gente tem empresas que são muitas vezes muito mais fortes do que seus próprios países, ou muitas vezes mais fortes do que das suas próprias sedes. As sedes são meramente simbólicas para você ter lá um local de sede, né, da empresa, mas mais até administrativo, mas a produção e a distribuição, digamos, dos produtos se dá transnacionalmente, ou seja, perpassa os países ou o país de origem dessas empresas. Muitas delas, inclusive, têm várias sedes em vários países, né, são as multinacionais. Então, vocês imaginem, por exemplo, o peso que uma empresa como a Apple, a Microsoft, para ficar no ramo das tecnologias, tem na questão política, na questão econômica. Né? Nós vimos, por exemplo, o impacto das redes sociais, né? Pensar o Facebook, pensar o Instagram, né? Que agora faz parte do mesmo conglomerado, nas questões políticas ou até mesmo nas questões econômicas de um país, né? Influenciando inclusive do ponto de vista eleitoral. Então tudo isso é muito novo e a gente está aprendendo a ver, né, os limites, os prós e os contras desse poder todo das corporações transnacionais, que é evidente o poder econômico, que são conglomerados que muitas vezes têm orçamentos maiores do que seus próprios locais de origem, né, seus próprios países de origem, e principalmente as forças políticas que estão derivando dessa força econômica, já que a gente sabe que a área política também é influenciada muitas vezes, de maneira até desproporcional, por questões econômicas, infelizmente, aí deformando um pouco a ideia de democracia. Há também a ideia que eu já mencionei da tecnologia, desde a Segunda Guerra para cá, mostrando a velocidade e a lucratividade desses fluxos financeiros. Essa parte acho que eu já adiantei um pouquinho lá no começo da aula. E então as intensidades, principalmente a velocidade, né, que aqui está na palavra intensidade das trocas comerciais, desses fluxos internacionais. E aí eu queria fechar principalmente com isso aqui, né? Aqui a desregulamentação, que eu também falei um pouquinho. E por fim, os blocos econômicos, né, regionais, que foram muito enaltecidos aí no começo desse século, pelo menos dos anos 80 para cá, né, o Mercosul, por exemplo. São esses blocos que se formam, que contêm países, né, principalmente por regiões ou por interesses políticos e econômicos comuns, e que acabam também fazendo papel transnacional, digamos assim, de atuação no sentido econômico, no sentido do mercado. Então, os blocos econômicos regionais também são uma característica dessa globalização econômica atual, mais moderna. Por fim, pessoal, eu destaco aqui um documentário que se chama 99%, né? É um documentário colaborativo que foi feito e o livro de vocês destaca uma parte desse acontecimento que relata, o documentário relata a chamada ocupação de Wall Street, né? O protesto que foi feito, e tem esse nome 99%, porque são trabalhadores que vão às ruas da Wall Street, que é a rua como se fosse a Avenida Paulista, no centro, digamos assim, econômico, né, dos Estados Unidos, no caso, e que vão lá onde fica a Bolsa de Valores e tal, protestar dizendo que são os 99%, ou seja, são as pessoas que trabalham, que ganham salário e que no limite dividem só metade da riqueza, né, do mundo. Então são 99% das pessoas dividindo apenas 50% da riqueza. Já que já foi constatado em pesquisas sociológicas de que, tanto no Brasil quanto internacional, de que, pasmem vocês, apenas 1% da população detém 50% da riqueza. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio desse tamanho, é claro que a gente tem uma sociedade muito injusta, muito violenta e próxima aí do caos, como a gente vivencia em alguns aspectos da nossa própria contemporaneidade.
Valeu, pessoal. Abraço, até a aula que vem.